Olá, cursistas do curso de montagem e manutenção de computadores. Na aula de hoje veremos como utilizar o VirtualBox. O VirtualBox é um gerenciador de máquinas virtuais. A virtualização poderá ser feita da seguinte forma. Primeiramente, baixem o VirtualBox. Busquem pelo nome VirtualBox no Google. Baixem pelo site oficial virtualbox.org. Cliquem em Downloads. E baixem para a plataforma que vocês utilizam. No caso aqui estamos utilizando o Windows, basta clicar em Windows Hosts e automaticamente já vai ser feito o download. Eu já tenho instalado no computador, então vamos lá. Este aqui é o VirtualBox. Como se dá a virtualização do sistema operacional? Basicamente, quando queremos utilizar um sistema operacional, formatamos um computador com aquele sistema operacional. Você está instalando um sistema operacional diretamente na máquina que você tem. Nesse caso aqui, nós estamos virtualizando o hardware para a instalação de um determinado sistema operacional. Você não precisa desinstalar o seu Windows 7 para poder testar o Windows 10, por exemplo. Você pode instalar em uma máquina virtual e utilizar como quiser. Ou caso você tenha um software específico, por exemplo, para o Windows XP, e que não roda em modo de compatibilidade com os demais sistemas operacionais do Windows, você pode manter uma máquina virtual só para rodar aquele software. Tá? O que deve ser feito? Após instalar o VirtualBox, vocês clicam em Novo, colocam o nome da máquina virtual, por exemplo, teste do Linux Mint. Automaticamente ele já mudou aqui antes tinha um Windows, por exemplo, se eu colocar um nome que tem alguma coisa a ver com Windows, ele já muda, o Windows 7. Se eu colocar o Windows 10, já mudou também para o Windows 10. No nosso caso, vamos fazer uma máquina de teste para o Linux Mint. Então ele já mudou aqui para uma versão Ubuntu 64 bits, o Mint é baseado em Ubuntu. Mas vocês poderiam instalar qualquer tipo de sistema operacional baseado em Windows, Linux, Solaris, BSD, IBM, Mac e outros. Onde é que entra outros? Qualquer sistema operacional que não esteja listado aqui, você pode tentar criar um hardware para ele. Tá? Se você, por exemplo, quiser instalar um Android numa máquina virtual, você consegue. Você pode testar uma versão do Android nova que saiu, que ainda não saiu a atualização para o seu celular, mas você quer testar. Então você pode baixar a ISO do Android e instalar uma máquina virtual. Tá? No nosso caso aqui o Mint é Linux, e no Linux nós temos todas essas versões aqui. Linux, Arch Linux, Debian, Fedora, enfim. No nosso caso o Ubuntu vai servir para o Mint porque o Mint é baseado em Ubuntu, ou Debian, ou simplesmente Other Linux. Apenas você tem que verificar a arquitetura do sistema operacional. Por exemplo, vemos aqui pares de arquiteturas, 32 bits e 64 bits. Caso seu computador só mostre as operações de sistemas operacionais de 32 bits, então a virtualização do seu processador deve ser habilitada na BIOS. Isso veremos mais à frente na aula de BIOS. Tá? Mas é basicamente isso. Caso você não consiga instalar máquina em 64 bits, você tem apenas uma ISO de um sistema operacional de 64 bits, e não tiver habilitado aqui o sistema operacional de 64 bits, você não vai conseguir utilizar aquela ISO nessas máquinas virtuais. Se você tem aqui, por exemplo, o de Linux 32 bits, você tem que usar uma ISO para Linux de 32 bits. Caso você já tenha habilitado o Linux 64 bits, então você vai poder usar uma ISO de um Linux tanto 32 bits quanto 64 bits. Tá? Então vamos selecionar 64 bits. Você pode selecionar o modo Expert, vai habilitar mais algumas configurações extras que você pode fazer na máquina virtual, mas não temos interesse nisso agora. Clique em próximo. Aqui você vai selecionar o tamanho da memória RAM que vai ser alocada para a máquina virtual. Como assim? Você pode simplesmente arrastar essa setinha e falar o seguinte: os 4 GB de memória RAM existentes nesse computador vão ser destinados para uma máquina virtual. Mas isso está errado. Inclusive tem uma fita métrica aqui que vai do verde ao vermelho. No vermelho está dizendo que alguma coisa está errada. Você está pegando toda a memória RAM do seu computador e dedicando para a máquina virtual. E o computador físico, o seu hardware físico, o sistema operacional nativo que está no seu PC, ele também precisa de memória RAM.
Então, o habitual é que se utilize apenas a faixa verde, tá? É claro, eu posso deixar aqui sem problema nenhum, mas eu posso prejudicar o sistema operacional nativo, pois ele pode precisar de mais RAM do que ele está tendo alocado e vai recorrer de paginação, vai utilizar HD e você vai ver que seu computador vai começar a travar. Então, seleciona uma memória dentro da faixinha verde, clique em próximo. Criação do disco rígido. A criação do disco rígido, já dependendo do sistema operacional, ele vai ter uma recomendação de espaço que deve ser utilizada. Nesse caso, ele está dizendo que para uma versão Linux, Ubuntu, precisa de pelo menos 8 GB. Vocês podem colocar o disco que vocês quiserem, tá? E existem opções de se não acrescentar um disco rígido, então você vai ter que fazer essa etapa depois, ou criar um disco rígido, ou utilizar um disco que já exista, um disco rígido virtual. No nosso caso, vamos criar um novo disco rígido, criar. Vocês têm os formatos disponíveis em VDI, que é o VirtualBox Disk Mesh, VHD e VMDK. Utilizem o VDI. Próximo. Essa parte é muito importante. Vocês têm a opção de criar um disco rígido dinamicamente alocado ou de tamanho fixo. Qual é a diferença? Vamos supor que você vai criar um disco rígido de 50 GB e seu computador tem um HD de 500 GB. Automaticamente, se tiver habilitada a opção de tamanho fixo, seu computador vai perder 50 GB, porque ele criou um disco rígido do tamanho de 50 GB. Você vai ter um arquivo que tem um tamanho de 50 GB, e esse arquivo é o seu HD virtual, para sua máquina virtual. Então, automaticamente, ele vai puxar toda a memória que você dedicou ao disco rígido virtual. Na forma dinamicamente alocada, você vai puxando do seu HD físico apenas o espaço que for precisando. Por exemplo, ao final da instalação do sistema operacional, do Mint aqui em questão, você pode ter utilizado 3 GB. Então, se você alocou 50 GB, do seu HD de meio terabyte, só vai ter pegue 3 GB. O arquivo lá, o HD virtual, só tem 3 GB, que é o tamanho do sistema operacional. E conforme vocês forem colocando arquivos lá dentro, ele vai pegando ele vai alocando dinamicamente mais espaço, até o limite de 50 GB. Essa é uma opção bem interessante. Caso você queira estipular um HD bem grande, por exemplo, um HD de 600 GB, você pode. Obviamente, quando chegar em 500, você não vai conseguir mais alocar, tá? E nem vai chegar nisso, porque o computador nativo vai precisar de um espaço também para funcionar. Clique em próximo. Aqui você dá o nome do disco rígido virtual e seleciona o espaço. Aqui ele está selecionado os 8 GB recomendados de um HD de 2 TB. Vamos aumentar esse espaço. Vamos colocar 80 GB e clicar em criar. Atenção, por ser um disco dinamicamente alocado, depois que ele aloca espaço da máquina nativa, e que conforme vocês forem apagando os arquivos, ele não vai devolvendo esse espaço para o disco rígido físico, não, tá? Se você já alocou 10 GB de 80 e apagou 3 GB de arquivo, ele não vai liberar 3 GB também no seu HD físico. Depois de alocado, esse tamanho permanece constante até precisar alocar mais espaço. Vemos aqui então essa interface do VirtualBox. Eu vou maximizar para nós prestarmos mais atenção nos detalhes. Temos aqui no geral o nome dele, que foi o primeiro dado informado, e o sistema operacional que será utilizado. Aqui nós temos a ordem de boot e o tipo de aceleração utilizada, a memória de vídeo utilizada, o armazenamento, nosso HD de 80 GB que criamos, e esse disco óptico que está vazio é para inserção de uma ISO, da qual vai simular uma leitura de CD. Por exemplo, se eu quiser inserir o CD do Linux Mint aqui, que no caso está aqui na minha área de trabalho, Linux Mint, basta eu clicar aqui, selecionar a imagem de disco,
e selecionar o Linux Mint, a ISO desejada. Pronto, a ISO está inserida no nosso computador. Temos ainda todos os drives de áudio, rede, USB, as pastas compartilhadas. Isso a gente vai ver em seguir. Primeiramente, clique em configurações. Aqui nós poderemos fazer alterações na máquina. Em geral, por exemplo, pode-se mudar novamente a quantidade de memória RAM que sua máquina virtual vai ter, tá? Você pode mudar a ordem de boot. Você pode mudar a forma como o mouse vai se integrar à máquina virtual. Você pode dedicar quantos processadores você vai atribuir à máquina virtual ou quantos núcleos podem trabalhar com ele, tá? E temos aqui as acelerações para a virtualização. Isso aqui já é uma coisa mais acelerada, mais um nível mais alto para vocês, então a gente não vai comentar muito sobre isso. Aqui no monitor podemos dedicar mais memória de vídeo, caso formos utilizar com muitos aplicativos que exigem isso. Aqui em armazenamento, vemos o nosso HD de 80 GB que foi alocado, que no momento atual o seu tamanho é apenas de 2 MB. Então essa é a diferença do dinamicamente alocado para do de tamanho constante, tá? E temos aqui o CD de instalação do Linux Mint. Podemos criar mais drives. Por exemplo, dificilmente você consegue aumentar esse valor de 80 GB, mas você pode criar um novo disco. Para isso, clique aqui. Adicionar uma controladora SATA, um outro controlador IDE, enfim. E aqui, você clica aqui no disco, insere um outro arquivo de CD e DVD ou um outro HD. Criar novo disco. Então você vai voltar lá para aquela parte que você vai escolher um novo tipo de disco, se é dinamicamente alocado ou de tamanho fixo, enfim. Essas configurações de áudio, rede, portas seriais, enfim, isso geralmente vocês só vão mexer caso não esteja funcionando. Você não está tendo acesso à internet na sua máquina virtual, você vem aqui e vê se a placa de rede está habilitada, ou se tem mais adaptadores que não estão sendo utilizados, enfim. E o USB, que é para dar suporte ao USB 1.1, 2.0, 3.0, ou filtros de dispositivos USB. Como assim? Você quer saber se um determinado dispositivo USB vai vir diretamente para o seu host ou para a sua máquina virtual, tá? Aqui é para compartilhar uma pasta, tá? A gente pode ver isso depois. E essa aqui é a interface que será mostrada quando a máquina virtual inicializar, tá? Outra coisa bem interessante é que o próprio VirtualBox, por poder aceitar várias máquinas virtuais diferentes, vocês podem ver aqui que eu tenho um Windows XP instalado, uma máquina virtual do Windows XP, uma máquina virtual do Windows 7, uma máquina virtual do Windows 10 e uma do Mint. Todas elas foram instaladas justamente para as aulas que vêm a seguir. Podemos facilmente criar outras máquinas, é muito fácil. E podemos também exportar uma máquina virtual. Vocês podem clicar com direito e tentar clonar uma máquina virtual. Por exemplo, eu tenho aqui um Windows XP para uma determinada função e quero um outro XP isolado para fazer outra coisa ou para personalizá-lo de uma forma diferente. Então posso clonar. Posso também vir aqui em máquina, em arquivo e clicar em importar appliance. Dessa forma eu vou importar uma máquina virtual já existente. Mas para importar eu tenho que ter uma exportação de um appliance, tá? Então se vocês clicarem aqui em exportar appliance, vocês escolhem a máquina virtual, clicam em próximo, selecionam onde é que você vai colocar esse arquivo. Podem ver aqui que o formato dele é OVF e OVA, tá? Seleciona o formato, deixa o padrão e clique em próximo.
Depois disso, basta clicar em exportar. Vocês vão criar um arquivo com o tamanho da máquina virtual. Por exemplo, se essa máquina virtual estiver usando um HD dinamicamente alocado e tiver com um total já de disco de 8 GB, você vai ter um appliance de 8 GB exportado, que pode ser importado em qualquer outro computador com VirtualBox. Tá? Pessoal, por que a gente vai fazer tudo isso? Quando vocês clicarem em iniciar, no caso eu já deixei iniciado aqui o Linux Mint, mas eu vou fechá-lo para a gente fazer de novo isso. Pronto. Temos agora a nossa máquina de teste, nossa máquina virtual de teste. Quando vocês clicarem 2 vezes nela, ou clicar aqui em iniciar, ela vai ser iniciada. No caso dessa máquina de teste, ela não tem nenhum sistema operacional instalado. Vocês podem ver que ela automaticamente está bootando pela ISO do Linux Mint. Podemos fechar a máquina, clicar com o botãozinho de fechar e desligar a máquina, e vamos ligar uma que já tenha um sistema operacional instalado. Por exemplo, o Windows 7. Vemos que ele está iniciando em tela cheia, tá? Está iniciando em tela cheia porque eu configurei isso. Da última vez que eu desliguei essa máquina virtual, ela estava em tela cheia. Para isso temos atalhos que deixam ela em tela cheia ou não. Vocês podem ver aqui, visualizar, modo tela cheia. Podemos capturar tela, capturar vídeo, fazer vídeo sobre a máquina virtual. Podemos mudar a resolução, o fator de escalonamento. Enfim, fazer integração, por exemplo, inserir um novo CD aqui nessa máquina, compartilhar uma pasta, habilitar um arrastar e soltar. Por exemplo, eu posso pegar um arquivo que está aqui na minha máquina hospedeira e arrastar e soltar para dentro da máquina virtual. Para isso, basta habilitar. Vamos aguardar um segundo enquanto ela inicializa. Pronto. Aqui está a nossa máquina, que é o Windows 7. Vou colocar novamente em tela cheia para a gente visualizar melhor. Aqui está. O Windows 7 funcionando. Posso ir no painel de controle, posso instalar aqui o Mozilla, o pacote Office. Tenho acesso à internet. Estou tendo saída de som. Enfim, vamos fechar essa máquina virtual. Para isso, a gente vem aqui, clica no fechar. Desligamos a máquina virtual. Vamos voltar no VirtualBox. Então, como eu faço para instalar um sistema operacional aqui na máquina virtual? Basta criar a máquina virtual, configurá-la da forma como ensinei a vocês, inserir o disco do sistema operacional. Quando vocês iniciarem nele, ele vai automaticamente startar, ou seja, bootar pelo disco, como nós estamos vendo aqui, ó. Temos o Linux Mint. Caso não tivéssemos, olha o que aconteceria. Eu vou remover isso aqui. Vamos inicializar novamente pela máquina virtual de teste. Como não tem nenhum sistema operacional instalado e nem tem uma mídia bootável, deu um erro, fatal. No bootable media found, system router. Ou seja, ele não encontrou nenhuma mídia bootável neste computador. Então basta você fechar, inserir o disco. Pronto, agora temos o disco novamente inserido. Lembrando que vocês podem inseri-lo também pelas configurações, vindo em armazenamento. Aqui em disco vazio, vocês vêm aqui nesse símbolozinho de CD, selecionam o arquivo de disco óptico virtual. Como aqui a gente está usando o Linux Mint, ele já está aqui no histórico, então é só clicar nele. Clique em OK. Então, quando inicializarmos pela máquina, podemos apertar F12 para ir para o boot ou aguardar automaticamente enquanto ele encontra algo que é bootável.
Por exemplo, eu poderia não ter nem que esperar ele encontrar o CD. Assim que eu iniciasse a máquina, eu posso teclar F12, como tem aqui embaixo, e já entrar diretamente na seleção de boot, tá? Da máquina virtual. No nosso caso, o CD, a ISO está instalada no drive CD-ROM virtual, então teclo C, que é a tecla correspondente. Novamente, então, estamos vendo a mesma tela, que é a tela de instalação do Linux Mint. Você tecla qualquer tecla e ele para a contagem que iria diretamente para esse Start Linux Mint, que é iniciar o Linux Mint. Tecla em Enter e vocês verão que o Linux Mint será inicializado. Aqui a versão de testes, ou seja, vamos ver que o Linux Mint já vai inicializar, já vai direto para a área de trabalho do Linux Mint, mesmo não estando instalado ainda no computador, ou nesse caso na máquina virtual, mas temos como testado diretamente do CD de instalação. Aqui está, a máquina virtual está funcionando. Aqui temos a opção de instalar o Linux Mint nessa máquina virtual, ou podemos testar o Linux Mint sem instalar. Como é que eu faço para visualizar isso em tela cheia? Basta eu clicar aqui, ó, modo tela cheia ou host F. O que é esse host F? O host F é o seguinte, aqui em entrada teclado, nós temos as configurações do teclado. Ou podemos vir também para essas configurações aqui do VirtualBox. Vemos em entrada, teclado, configurações de teclado. Aqui em configurações de teclado, nós temos uma combinação de teclas do hospedeiro. O que é essa combinação de teclas do hospedeiro? O sistema operacional hospedeiro é o Windows 7, que é este daqui que está instalado no computador, tá? E o sistema virtual, o sistema operacional virtual, é o Linux Mint que está rodando aqui no VirtualBox. Quando eu clico dentro da máquina virtual, o teclado e o mouse passam a funcionar apenas dentro da máquina virtual. Se eu der um Alt Tab para mudar de janela, ele não vai mudar do VirtualBox para outro programa do sistema hospedeiro. Ele vai mudar dentro da máquina virtual. Para sair de dentro da máquina virtual, tem um botão de escape. Esse botão de escape é o Ctrl da direita, tá? Posso configurar qualquer botão, qualquer tecla, mas eu achei melhor para o teclado que eu tenho a configuração do Ctrl da direita, que é uma tecla pouco usada, tá? Então, clique em OK, sai. Então, vemos aqui que o atalho para a tela cheia é a tecla de host mais F. Ou seja, o Ctrl da direita mais F. Se eu teclar Ctrl F, estamos em tela cheia. Ou seja, a máquina hospedeira é o Windows 7, mas a máquina virtual está rodando aqui em tela cheia com o Linux Mint. Eu posso, inclusive, aqui navegar na internet, pois temos conexão de internet. Temos saída de áudio. Podemos instalar novos aplicativos aqui no Mint. Ou seja, você não precisa ter um computador nem dual boot, nem dois computadores para testar dois SOs. Basta utilizar a máquina virtual. Vamos abrir aqui o YouTube. Vocês verem como eu estou tendo acesso à internet. Aqui está o YouTube. Tá? Vamos fechar. Vamos sair da tela cheia. E vamos desligar a máquina virtual. Novamente temos a opção de desligar a máquina virtual. Mas podemos também fazer outro tipo de configuração, que é enviar o sinal de desligamento. Isso aqui vai simular eu pressionando o botão físico de desligar do gabinete, mas não para desligar o hospedeiro, e sim para desligar a máquina virtual. Então isso aqui vai simular como se eu tivesse teclado o botão de desligar da máquina virtual, tá? E não desligada por software, mas por hardware. Isso poderia até hibernar a máquina, enfim. Ou podemos salvar o estado da máquina. Não necessariamente precisamos desligar ela. Eu posso salvar ela com o navegador aberto na página do YouTube. E depois inicializar de lá novamente. Então, clique em OK. Só tem uma coisinha, um detalhe que vocês têm que se atentar. Por exemplo, essas duas máquinas estão desligadas e essas duas também. Essa aqui eu salvei. Eu não desliguei, eu apenas salvei. Como a gente teve a opção agora há pouco, que era a primeira opção de salvar o estado da máquina.
Nesse caso aqui, algumas configurações não podem ser modificadas. Ó, todas as configurações estão desabilitadas, porque a máquina não está desligada, ela está como se fosse uma hibernação, tá? Então vocês têm que iniciar a máquina e desligá-la para poder mexer nas suas configurações novamente. Uma coisa bem interessante aqui na máquina virtual, no VirtualBox, é que podemos salvar snapshots da máquina virtual. Ou seja, vocês podem ver aqui que o Windows 7 tem o nome Snapshot 2. Ou seja, ele tem 2 snapshots salvos. O Windows 7 e as demais ISOs, as demais máquinas virtuais não tem. Se vocês clicarem em Snapshots, vocês não verão mais esses detalhes da máquina virtual. Vocês vão ver os snapshots que as máquinas virtuais têm. E o que são os snapshots? Os snapshots são espécies de estado atual da máquina virtual. Então, eu posso vir aqui no Mint e tirar um snapshot do estado atual da máquina. Por exemplo, a VM no dia 18 do mês 4. Ok. Ou tirar um snapshot e colocar antes de uma atualização. Antes da atualização. E fazer a descrição antes da instalação do software XY. Ok. Ou seja, eu estou tirando snapshots, estou tirando fotos de como o sistema operacional está naquele momento. Caso aconteça algum problema com a máquina virtual, por exemplo, eu quero instalar um software e eu tenho medo de que haja vírus neles e que ele danifique a máquina virtual. Então eu tiro um snapshot da máquina e caso alguma coisa de errado aconteça, eu venho aqui no snapshot antes de fazer a modificação e faço uma restauração do snapshot. Ou seja, eu restauro a máquina para esse snapshot. Então eu posso ter aqui uma linha sucessiva de snapshots. E se eu quiser voltar em na linha de tempo dos snapshots, eu posso voltar em qualquer snapshot desse que ainda está criado e mudar o estado atual da máquina. Como eu havia feito aqui no Windows 7. Ó. Tem 2 snapshots. Posso clonar um snapshot, enfim. Nesse caso aqui é para clonar a máquina virtual em si. Como assim clonar a máquina virtual? Foi como eu disse no começo do vídeo. Eu posso duplicar essa máquina virtual e ter 2 máquinas virtuais diferentes para fazer configurações diferentes, enfim. E como eu disse a vocês, não se atentem apenas às coisas que vocês podem ler aqui. Por exemplo, em nenhum momento vocês vão ver que aqui dá suporte a instalação do Android, tá? Mas o Android é baseado em Linux. Então vocês podem sim instalar um Android da vida, em qualquer ISO do Android para testar aqui no PC, tá? Para isso basta criar a máquina virtual baseada em Linux, criar o HD, criar a memória RAM e clicar em OK, tá? Pois bem, a aula de hoje é isso. Tem mais coisas a serem vistas em relação às máquinas virtuais. Por exemplo, temos uma coisa bem importante na máquina virtual, que é a instalação dos CDs de... Vamos ver se eu acho aqui para vocês. Inserir imagem do CD de adicionais para convidado. Essa imagem de CD aqui é para aumentar as configurações que a sua máquina virtual tem. Por exemplo, se sua máquina virtual não fica em tela cheia, ou se ela consegue ficar em tela cheia, mas ela só ocupa uma parte da tela, tá? Mesmo ela em tela cheia, você vai ver todas as bordas pretas, é porque ele não tem ainda o drive de vídeo. Para instalar o drive de vídeo, você insere esse CD de adicionais do VirtualBox. Ou, por exemplo, ter acesso ao USB 3.0, tá? Então você tem que inserir o CD de adicionais do VirtualBox. Então, bem, essa aula é só isso mesmo. Caso vocês tenham alguma dúvida, a gente se vê nos fóruns. Até mais.